Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Me avisem, por favor, se vocês estão me ouvindo direitinho, se a conexão tá boa. Aqui é a Natasha. Eu sou editora de sociedade de Marie Claire e vou ter o prazer de entrevistar Débora Diniz hoje aqui. A Débora é antropóloga brasileira, antropóloga, professora da Universidade de Brasília e uma das vozes mais atuantes pela descriminalização do aborto no Brasil. Todo mundo me vendo, todo mundo me ouvindo. Ops, sem balançar o celular. Vou chamar a Débora. E daí apresento ela novamente para vocês. Olá! Tudo bem, Natasha? Que bom ver você. Que bom ver você também, Débora. Muito feliz em poder te entrevistar hoje. Enfim, tenho acompanhado algumas lives que você está fazendo pelo seu Instagram e fico muito feliz sempre de te ouvir falar. O prazer é meu estar aqui com você e com todas as pessoas. Eu preciso dizer que você foi que fez talvez a melhor entrevista até hoje comigo. Eu me lembro muito dessa entrevista. Foi em 2017. Eu não estava na Marie Claire ainda, trabalhava na revista TPM. E eu preciso te dizer que foi um marco na minha carreira como jornalista, Débora. Eu já vinha cobrindo direitos das mulheres, mas depois de te conhecer seu trabalho, a pauta do aborto começou a ficar muito presente nas minhas matérias. Enfim, foi um divisor de águas. Que bom. Muito importante. Muito bom. Quero avisar o pessoal que a live vai ficar gravada no IGTV da Marie Claire, então quem não puder ver agora, enfim, vai poder assistir depois. A gente vai falar sobre alguns assuntos bem importantes hoje com a Débora aqui. Um pouco sobre a vida dela e tudo que tem acontecido nos últimos anos, mas também sobre as pautas e sobre as lutas da Débora como ativista, como cientista. Então se vocês tiverem perguntas, eu peço que vocês usem esse ponto de interrogação. Porque daí mais para o finalzinho da live eu abro e a gente faz as perguntas para a Débora. Débora, começa contando pra gente onde você tá e por que você tá onde você tá. Natasha, eu vou até começar fazendo o que em conversas recentes com mulheres cegas elas pedem, né? Que a gente faça uma auto-audiodescrição. Então, eu sou Débora, eu tô com o cabelo molhado nesse momento. Eu acabei de chegar da corrida. O meu cabelo, ele tá branco, eu não pinto, cabelo curto. Eu uso óculos que as pessoas ficam dizendo que parece Harry Potter ou então John Lennon, mas é fajuto. Eu tô na minha casa, eu tô com uma blusa branca, eu tô na minha casa e eu moro em Nova York. Eu saí do Brasil em 2018. Quando você fez aquela entrevista, naquele momento comigo, Natasha, era um ano antes do que isso aconteceu e eu não podia imaginar. Eu me lembro muito de quando você me perguntou se nós íamos ver a descriminalização do aborto no Brasil. E eu disse sim. E eu continuo dizendo que sim. E eu imaginava, com tudo que eu estava envolvida naquele momento, com o trabalho de Zika e com a preparação do que seria que foi a ação de aborto, de pedido de descriminalização no Supremo,
Uhum. que nós estávamos num caminho, que aborto nunca foi uma questão democrática fácil, nós podemos conversar por Uhum. quê, mas que nós tínhamos um caminho de disputa na institucionalidade, né? Bem, o que acontece ao virar em 2018 é que a ação de aborto no Supremo foram convocadas as audiências públicas. E isso era um momento também de emergência do presidente Bolsonaro como um candidato à presidência da República. Uhum. As pessoas em geral me perguntam o que foi que você fez para ameaçarem você. E eu acho que nós temos que, como mulheres, duvidar dessa forma de perguntar, né? Quem são eles que têm um radar que ora para em uma vítima diferente? Então, Uhum. esses são tipos, e eu falo no masculino, os que até agora eu fui capaz de identificar são homens, e mesmo que venha até mulheres, são mulheres que incorporam esses valores da masculinidade, do patriarcado, da qual o radar pararam em mim em um momento, dizendo aqui está uma pesquisadora, que eles perseguem a ciência, que faz ciência para responder questões de direitos humanos, eles perseguem ativistas de direitos humanos, e ainda mais se define como feminista. Eu faço feminismo na ciência e feminismo na vida. E aí coincidiu no radar deles que era a convocação das audiências públicas do Supremo sobre aborto. Então isso se passa entre abril e maio de 2018 a agosto de 2018. A coisa vai crescendo, as ameaças começam com esse ódio que nós banalizamos, mas é um equívoco das redes sociais, de xingamentos, de mostrar imagens. Aí a coisa foi crescendo, passou a ser ameaças à universidade, mas de massacre. Era que se eu voltasse à sala de aula matariam os estudantes, aos meus irmãos, aos meus sobrinhos, ao meu marido. Então a coisa foi crescendo, né? Era insistente, era persistente, e ele tinha as mensagens tinham um tom diferente, que não era. Veja, eu não estou banalizando o ódio da internet, das mídias sociais, mas era um passo além de uma ousadia, na Tá. covardia, que é covarde, porque é escondido, não tem um rosto, e isso leva à nossa dúvida permanente. Aqui há algum risco concreto? Qual é o contágio disso? Até um ponto em que eu tive que começar a andar com polícia, com 24 horas, eu não podia mais ter vida pública, e vivendo que os estudos sobre esse tipo de milícia que eu termino, essa milícia virtual faz, ela transforma as vítimas num personagem contagioso, radioativo. Então, se eu chegava em sala de aula, os meus alunos iam me perguntar: tem risco, Débora? Eu ia com meus colegas: você está colocando a gente em risco? E essa é a covardia, a perversidade dessa atuação miliciana. Então, eu não tinha mais vida coletiva, eu não podia mais estar junto com as pessoas, como eu estou com você e com todas as pessoas que estão aqui. Uhum. E isso me perseguiu 2019, 2020. Eu preciso dizer que neste perfil de ameaça tão ousada e violenta, a última foi em fevereiro deste ano, logo quando tem início as investigações das fake news, em que davam um tom dizendo: eu vou sair aqui um tempo, mas eu volto para encontrar com você. E também coincidiu com a notificação que nós conseguimos chegar em uma das pessoas que está vinculada, que se imagina estar vinculado ao qual ele trabalha, ao gabinete do ódio do presidente Bolsonaro, que também foi em fevereiro deste ano. Tá. Eu fiz uma pergunta curta e a resposta é muito longa, né, Débora? Eu queria só me corrigir um pouquinho e lembrar que você é colunista da Marie Claire, que a gente tem esse prazer gigantesco de ter você escrevendo para Marie Claire sempre e sempre sendo muito coerente em todas as suas palavras sempre. Antes da gente, quando a gente estava marcando essa live aqui, a gente conversou sobre esse último episódio que você acaba de contar, que culminou num processo, né? Você acionou a justiça para processar essa pessoa.
você descobriu o nome, o sobrenome desse sujeito, Isso, descobriu onde ele trabalha, com quem ele trabalha. isso. Você quer contar um Então, pouquinho mais isso. sobre isso? Vamos aqui. Primeiro eu queria fazer um enorme elogio à Marie Claire. A Marie Claire nunca teve nenhum receio de ter uma pessoa como eu como sua colunista. E das pessoas dizerem como é que vocês têm alguém como ela escrevendo aí. Nunca tive nenhuma censura, nunca. A Bárbara, a Laura, que é com quem eu converso, é, é de um acolhimento que eu não consigo explicar às pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque precisa de coragem para me ter assinando aí nesse momento em que as pessoas se intimidam com tudo, com esse efeito contagioso, né? Que eu digo que o ódio faz. Então, vamos lá. Quando as ameaças começam, Natasha, em maio, abril, elas eram eu repito, sem fazer nenhum julgamento sobre tipificações de risco. Elas não falavam em massacre da universidade. Elas eram injúrias, elas eram difamações e ameaças. Depois Tá. elas passam a ser crimes que inclusive pode ser qualificado como terrorismo, como um massacre a um ambiente público, como é uma universidade, contra uma funcionária pública. Então, nós estamos falando de tipificações penais diferentes. Só que os primeiros e essas pessoas que fazem essas ameaças, elas também mudam suas táticas. No início desse processo, no qual o presidente Bolsonaro ainda não era efetivamente um candidato, esse era um ódio disperso. Então, as proteções que esses sujeitos usavam para fazer suas ameaças também eram mais baixas. Então, eu consigo pegar esses primeiros. Os que crescem na sua força de ameaça, eles simplesmente usam recursos de encobrimento do IP, que é dificílimo da polícia descobrir. Então, esses mais intensos exigem um esforço, que eu não vou desistir, mas é um esforço muito maior de chegar neles. Então, essa pessoa específica da qual nós identificamos nome, endereço, onde ela trabalha, ela vem por uma injúria, uma difamação. Mas ela deixa um rastro que os que vêm depois dela não deixam. Então, entende que você acaba fechando um ciclo de uma possível história que só quem vai poder dizer se essa história se fecha como um ecossistema de ódio é a justiça, ou se é simplesmente uma coincidência que esse sujeito estava há 2 anos onde ele vivia e que hoje ele está trabalhando diretamente para o presidente Bolsonaro, pode ser simplesmente uma coincidência, ou se não, ou se há um ecossistema de encontro do ódio aqui. Esse sujeito é um assessor de um deputado federal, né? Ligado ao que chamam de gabinete do ódio. Isso. Né? Por que eu não digo o nome O dele, nome. sabe, Natasha? Porque eu acredito que a justiça é quem tem que dizer o nome das pessoas e das suas sentenças. E todas as pessoas têm direito à sua devida proteção e ao direito de inocência. E aqui, inclusive, eu acho que nós podemos abrir uma conversa muito importante. Eu sou uma feminista que sustento que o uso do direito penal ele é perverso e injusto no país. Ele é para perseguir as minorias negras, os corpos negros, para perseguir as mulheres. E me vi diante de uma situação de fazer uso do direito penal. Porque era não apenas para proteger a mim, mas a quem eu tenho um dever de cuidado, como eram os meus alunos, a minha família, as pessoas das quais eu adoro e me vinculo. Então, aqui me parece uma pergunta muito importante. Acreditar na institucionalidade do Estado com toda a ambiguidade da minha situação como vítima. Hoje eu estou elencada no Ministério da Ministra Damares, no Serviço Nacional de Proteção a Defensores de Direitos Humanos Ameaçados, da qual eu faço contínuas análises sobre o trabalho de Ministra Damares à frente dos direitos humanos e das mulheres, e ela me chama de volta como Dona Débora. Sim, ela responde, né, Débora? Como Dona Débora. Então aqui nós temos eu levo isso num bom humor, mas num bom humor da bufonice do poder. Porque eu sou uma vítima sob a pasta dela. E ela me chama, Dona Débora, vem aqui fazer serviço comunitário. Eu digo, ministra, se a senhora me garantir segurança para eu voltar ao país. Mas me entenda, onde nós estamos na bufonice do poder. Então, Dona Débora, pode continuar chamando Dona Débora se quiser daqui até o final da entrevista. Mas a provocação é que está tudo equivocado, né? Débora, lá quando a gente conversou em 2017,
eu lembro que eu te perguntei também se você pensava em sair do Brasil. E você me respondeu que só pontualmente, para fazer trabalhos pela universidade, para fazer pesquisas. Na época você disse até que tinha interesse em levar o seu estudo sobre Zika vírus para fora, para poder estudar em Nova York sobre Zika vírus. E daí a gente está vivendo agora um momento muito delicado para o mundo inteiro, por causa da pandemia do coronavírus, mas muito delicado como nação também, porque a pandemia, e depois a gente vai até falar mais sobre isso, afeta especialmente as mulheres, que por quem você luta muito. O que eu quero saber, o que te custa, assim, como tem sido estar longe do Brasil neste momento tão peculiar? Eu nunca tive o sonho americano, nunca tive o sonho de migrar para o norte, ser uma desterritorializada, uma migrante, sempre para mim foi uma experiência passageira de suspensão da minha condição. Eu sou uma professora de países periféricos, esse é o meu lugar. Então, eu saio do Brasil desempregada, né? Assim, eu pego uma licença não remunerada da universidade e aqui me dedico a fazer outros trabalhos vinculados à Universidade de Brown, como uma pesquisadora independente, e fazer outros trabalhos que estejam ligados à militância. Então, se eu tive que sair de sala de aula, que seja para me transformar integralmente, 24 horas por dia, em feminista. Então, essa não foi uma escolha voluntária, nunca passa a ser quando você não pode voltar, né? E para a vida, eu sei ser professora, foi isso que eu fui a vida inteira, professora e militante. Militante é professora, né? E sempre usei a ciência como um instrumento de poder para ser disputado, para garantir os direitos das mulheres. Mas eu não sinto pena de mim não, tá, Natasha? Porque quando eu olho ao meu redor e com tudo que a pandemia nos trouxe, eu vejo todas as camadas de testamento injusto que a vida me deixou, inclusive para eu poder ser uma vítima aqui com você falando e continuar resistindo. Então, foram muitos privilégios imerecidos pela desigualdade brasileira que me permitiram chegar, inclusive, a ser uma vítima digna, porque eu sou uma vítima digna. Eu entro na delegacia e fui ouvida. Então, isso já é um tremendo privilégio na sociedade brasileira. Segundo, eu ter advogados de altíssimo nível que operam pro bono, porque eu não teria condições de pagar. Que essa é uma luta de longo tempo. De eu continuar podendo ter canais de conversar com quem eu me vinculo, que é o Brasil. Eu continuo fazendo militância no Brasil. Então, eu também tive que me redefinir aos 50 anos. E é isso aí. Então, eu jamais vou dizer que eu queria ter passado por isso. Eu não acredito que nós precisamos de mártires nem heróis na militância. Nós precisamos das nossas presenças e da vida em comum. Mas, dado que é assim, eu vou fazer o melhor que eu puder. Você, Débora, é uma voz pela descriminalização do aborto, talvez a mais poderosa e a mais atuante que a gente tem no Brasil. Conseguiu pautar o aborto no STF por 2 vezes, né? Primeira, no começo dos anos 2000, para casos de anencefalia, e depois, por causa do Zika vírus, que inclusive foi julgado agora durante a pandemia, também falaremos mais sobre isso. Quero saber qual é o teu olhar sobre aborto, sobre descriminalização do aborto hoje no Brasil. Como você mesma lembrou, você me disse que acredita que ainda vai ver a descriminalização no país, mas como estamos hoje, no 2º ano de governo Bolsonaro, e também como estamos especificamente em relação à pandemia, com a lei que já nos é garantida, né? Claro. Foram 3 vezes, Natasha, o aborto no Supremo. O terceiro está agora esperando que o Supremo decida, que é o pedido de descriminalização. O que é descriminalização do aborto? É que nenhuma mulher seja presa por fazer um aborto. Então, é importante sempre a gente arrumar as perguntas, né? Para que todas as pessoas fiquem com isso gravado. Eu nunca fiz um aborto. Então, essa não é uma dor que eu vivi.
Mas nós não precisamos viver as dores para sermos tocadas pelos efeitos das injustiças. Acho que são duas coisas diferentes, né? Então, quando você diz, você talvez seja a voz mais atuante nisso, seja porque eu tenho as condições de fazer essa voz ser ouvida. Mas uma mulher, como a que 3 semanas atrás morreu por uma clandestinidade do aborto durante a pandemia, é essa mulher que é a mais vocal, esse corpo morto é que é a mais vocal que nos conta por que nós precisamos continuar falando sobre isso. Então, o aborto talvez seja dos temas mais difíceis do campo dos direitos das mulheres, não porque ele seja difícil para as mulheres. 1 em cada 5 mulheres, aos 40 anos, já vai ter feito um aborto. Nós temos 130 pessoas aqui. Se elas tiverem em torno de 40 anos, nós estamos falando de alguma coisa como 20, 30 já fizeram um aborto. É dizer, essas mulheres na cadeia por uma necessidade de saúde. É disso que nós estamos falando. Só que aí o tema ele é apropriado e ele é dominado no debate público por um fanatismo, por perguntas equivocadas, como você é contra ou a favor do aborto. Não. Nós queremos prender mulheres que são mães, mulheres que são suas filhas, suas irmãs. Nós precisamos corporificar sobre isso que nós estamos falando. Então, qual é a realidade do aborto hoje no Brasil? Nós temos uma disputa que sempre existiu, mas ela é uma disputa agora que ela se amplifica com a força do executivo e do legislativo, em que não somente sobre aborto, durante a pandemia, o Ministério da Saúde tentou fazer uma nota técnica, Natasha, nota técnica, um documento que diga assim, é isso que a ciência fala. Essa nota técnica dizia que acesso a métodos contraceptivos, pílula do dia seguinte, devam ser considerados essenciais durante a pandemia. Essencial não é só a ventilação mecânica e o acesso à UTI. É aquilo que as mulheres precisam continuamente, planejar a sua gravidez. Por quê? Porque a maneira mais eficiente de se reduzir morte materna, e nós somos o país com a maior taxa de morte materna por Covid no mundo, é acesso a métodos contraceptivos, planejamento familiar, informação e cuidado durante o pré-natal e o puerpério. E o que foi que os técnicos do Ministério da Saúde levaram em resposta pelo governo Bolsonaro? Eles foram exonerados. Sim. Não só isso, o presidente Bolsonaro mentiu em uma publicação ao dizer que era um subterfúgio para se passar o aborto. Mentira, era acesso à pílula. E eu não sei se você lembra aquela reunião que leva o ex-ministro Moro a sair na gravação. O que nós ouvimos da fala da ministra Damares é ela fazer referência a essa ação do Supremo que você mencionou sobre Zika e sobre aborto. Ou seja, esse é um tema que circula na fantasia bolsonarista e da direita, e aí une-se igrejas evangélicas e católicas como sendo um tema delicado. Mas, por outro lado, a ação está no Supremo. Ela está aí, as audiências públicas já aconteceram. Elas foram massacrantes sobre o que diz a ciência e o que diz a verdade sobre os efeitos da criminalização do aborto das mulheres negras e mais pobres. Ou seja, em algum momento, o Supremo vai enfrentar essa questão. E ele tem 2 tributos a pagar: a verdade e as mulheres. Ele pode fazer a escolha de pagar o tributo às religiões, pagar o tributo ao poder instituído. Mas esse é o arquivo da história. Esses 11 ministros vão contar a história, que em um momento em que eles poderiam salvar as mulheres, eles fizeram uma outra escolha de interpretação do que é a verdade constitucional. Então, quando nós fazemos um litígio estratégico, nós fazemos para ganhar, mas nós também fazemos para contar a história. Há um futuro em que esse é um capítulo. A anencefalia foi um capítulo, Zika perdida foi um capítulo. E isso é muito importante de falar, especialmente para as mulheres mais jovens. A luta política, ela é também feita para recontar a história. Então nós temos que desafiar quem nos diz que decidir o aborto agora é levar um retrocesso no Congresso. O retrocesso já está posto. O que nós temos diante de nós é uma perseguição contínua aos direitos das mulheres. Então, nós não temos o que perder. O pensamento de o que vocês vão perder é a pergunta feita por quem nos impõe medo.
Nós não podemos ter. Sim. Essa ação que foi julgada no final de abril, do último abril, que pedia pelo direito ao aborto no caso de grávidas infectadas pelo Zika vírus. Ela foi negada por unanimidade no STF. Eram Todos questões. os ministros. Isso, Pode mas falar, foi. vai. Veja só, veja. Essa Aham. foi uma ação proposta no auge da epidemia de Zika, em que ela pedia 5 coisas: acesso à informação, acesso a repelente. Por Sim. quê? Continua sendo. Nós temos casos de recém-nascidos identificados com Zika em 2020. Então, essa não é uma história que foi embora. Covid chega por cima de outra epidemia, certo? Sim. Então, era Uhum. acesso à informação, acesso a um repelente, acesso a métodos modernos de contracepção, que é um implante, que é um DIU. Veja como toca a Covid. Nós estamos falando que durante uma pandemia as mulheres têm que ter acesso a métodos modernos, porque elas não estão conseguindo ir à farmácia comprar camisinha ou comprar pílula. Uhum. Era a interrupção da gestação se a mulher estiver em sofrimento mental, porque foi infectada. Por quê? Ela não sabe o que vai acontecer com ela, o que a ciência sabe. Então não era porque tinha alguma má formação no feto. Não, era ela. Ela é o sujeito de proteção. E tinha outros 2 pedidos. Acesso a benefícios de transferência de renda prioritários a essa família e acesso a transporte para essa mulher levar a sua criança para cuidados se o seu filho tiver sido afetado por Zika. Ou seja, ela era uma ação de proteção social, de acesso à informação, que tocava a mulher a ser protegida pelo Zika, a mulher infectada pelo Zika e a mulher que teve o seu bebê afetado por Zika. Isso é o que nós chamamos de cuidar das mulheres em seus direitos sociais. Nós só falamos do tema do aborto. E o Supremo perdeu uma oportunidade, ele julgou que o não cabimento, como se diz, por questões estritamente processuais, ou seja, questões técnicas, eles não entraram no mérito, mas eles perderam a oportunidade de se antecipar qual é o impacto de Covid nas mulheres. Acesso à informação continua, métodos de contracepção modernos continuam, mulheres não morrerem na epidemia de Covid. Por que as mulheres estão morrendo? O estudo de doutora Melania Morim mostra que é porque nós não temos a testagem de Covid no pré-natal. Porque essas mulheres não têm prioridade no atendimento. 1 em cada 4 não teve acesso à UTI, Natasha, dessas mulheres que morreram. Elas morreram, isso aqui é aspas da doutora Melania, em extremo sofrimento. Então, o Supremo perdeu a oportunidade de dizer, nós aprendemos com Zika para anteciparmos Covid. Não fez. Parece que nós não aprendemos a lição. E a pergunta que você pode me fazer é por que nós não aprendemos a lição? Porque nós estamos falando das mulheres mais pobres e vulneráveis desse país, cujas histórias sequer são contadas, cujas histórias não anteciparam o aprendizado para a Covid. Nós não temos mulheres brancas da elite paulistana, que temos são exceções com seus filhos afetados pela síndrome congênita do Zika. Ou porque elas se protegeram, porque elas tiveram acesso à informação, ou porque elas fizeram aborto seguro na clandestinidade. Sim. Você já começou a responder algumas coisas que eu ia te perguntar. Falando muito, né? Não, você fale muito, sempre. Continue falando. Nunca é muito, Débora. É sempre muito importante, ainda mais sendo você falando. Eu ia falar contigo sobre esse número. O Brasil é responsável por 70% das grávidas mortas que tiveram Covid, que desenvolveram 70% das grávidas do mundo. Do mundo. Mas o número é 70 ou é mais alto? Peraí que eu tenho ele aqui. Mas vai seguindo. Vou, inclusive... Não, então, quero conferir também, mas sim. 70 pode ser mais alto. É mais alto. É mais alto. Mas vai seguindo, que a gente já faz referência e depois a gente pode botar aqui embaixo o link para o estudo Da Melania. Da Melania e o Podemos. Instagram da doutora Melania. Amanhã eu vou fazer uma live com a doutora Melania. No só para falar dela, né? Isso, para falar desse estudo. Tá aqui. Foram 124 mortes de um total de 160 no mundo. Se alguém aí conseguir fazer as contas rápidas, 124 de 160.
É um pouco mais de 70%. Tá. É isso. É... Inclusive, essa live vai ser às 18 horas, acabei de ver aqui. Isso, No olha, foram perfil. 36% sem ventilação, 28% não deu entrada em UTI. Forte, né? 8 em cada 10 estão no Brasil, então 80%. Sim. Eu ia te perguntar justamente por que no Brasil? O que faz do Brasil esse país que representa esses números de Isso. mortalidade materna em relação à Covid, Débora? Doutora Melanie é muito prudente no estudo. Ela diz: eu não consigo responder o porquê, porque isso me demandaria outro estudo. O que ela consegue Uhum. mostrar é o que está acontecendo. Então, aqui, nós temos que ter a prudência da ciência e tentar juntar pedacinhos. E eu botaria as duas perguntas juntas. Por que nós Uhum. fomos o epicentro de Zika e nós estamos sendo agora o epicentro de morte materna por Covid? Que Uhum. linha é essa que une esses dois fenômenos e duas epidemias aparentemente tão diferentes, né? Bem, o Uhum. que persiste no Brasil? Uma não centralidade da saúde reprodutiva e sexual das mulheres para proteção e saúde. Nós temos as maiores taxas de cesárea no mundo. Nós não temos uma priorização quando você faz uma criminalização do aborto, um estigma da educação sexual, como agora a ministra Damares tem uma compreensão de que pode se falar em abstinência como tática de prevenção da gravidez na adolescência. Isso faz um arquipélago de silenciamento de barreiras às mulheres para proteção da sua saúde e acesso à saúde. Então, essas pecinhas, elas não estão dissociadas. Quando as mulheres não têm acesso à saúde sexual e reprodutiva, quando as mulheres sofrem violência sexual, quando você tem uma epidemia de cesáreas não necessárias no país, quando você não tem acesso a métodos, quando você tem um Ministério da Saúde que não quer falar de contracepção durante a pandemia, quando você tem a criminalização do aborto. Isso faz um clima de fragilização à saúde das mulheres. Então, o que acontecia em Zika? Que eu posso imaginar que algo possa estar acontecendo aqui, mas precisa de estudo. Muitas das mulheres que tiveram os seus filhos afetados por Zika, elas tinham pouco acesso a pré-natal. Elas iam pouco ao pré-natal. Com Covid, essas mulheres estão com dificuldade de locomoção. Elas possam não estar indo identificando fatores acrescidos de risco. Doutora Melânia mostra que uma parcela importante delas, a ciência usa essa palavra horrível, eram ígidas. Ou seja, elas não tinham comorbidade, né? Porque é isso que toda hora tenta se dizer, são mulheres com comorbidade. Nós estamos falando de uma idade mediana de 30 anos. Mulheres Mulheres muito jovens, jovens. saudáveis, Ela não né? consegue identificar a cor com precisão no estudo, por quê? Porque é uma má notificação dos atestados de óbito. Esse item não está preenchido, o que mostra um apagamento racial, como ela diz. É um apagamento racial. Não dizer que importa qual é a cor desse corpo. Nos dados, mesmo frágeis, há uma concentração entre o norte e o nordeste. Então, nós estamos falando das mesmas mulheres, né, Débora? Nós estamos Sempre. falando de um perfil de mulheres que é a que morre, que é a que busca os métodos mais clandestinos para o aborto, que é as que não têm acesso ao repelente para o Zika, que agora estão cuidando das suas crianças sem assistência e que agora estão em maior risco de morte materna. Uma mulher morreu aos 30 anos, Natasha, porque está grávida. Ela tem que causar uma sensação de horror em nós. Nada pode ser mais horrorificante do que isso. A Débora, gente, é responsável por duas pesquisas muito importantes. Pesquisa nacional de aborto. Foi feita duas vezes, né, Débora? Me corrija se eu estiver errada. Mas uma vez em 2016, uma no começo dos anos 2000 também. 2010 e 2016. Tá. E quero que você fale um pouquinho pra gente sobre o perfil da mulher que aborta no Brasil. Eu sei que você já falou isso 1 milhão de vezes, mas eu acho muito importante que a gente repita quem é a mulher que aborta no Brasil. Eu vou começar dizendo quem é e depois explicando como é que a gente sabe quem é ela. Tá. Ela é uma mulher comum, ela é uma mulher jovem, ela tem religião,
Ela, quando respondeu a pesquisa, ela tinha filhos, então ela sabe o que é maternidade. Ela tem a história do Uhum. aborto com a sua história de maternidade. Uhum. E ela, aos 40 anos, uma em cada 5 mulheres já fez um aborto no Brasil. Uma em cada Uhum. 5 mulheres já fez aborto no Brasil. Isso significa que essa é uma experiência da mulher comum brasileira. Há uma Uhum. concentração nas mulheres do Norte e do Nordeste, que fazem mais aborto do que as mulheres do Sul e do Sudeste. Como que nós Uhum. sabemos disso? Se eu parar aqui as 150, provavelmente mulheres que estão conversando conosco, e nós perguntarmos: você já fez um aborto? Você já fez um aborto? Eu diria: vocês devam dizer não, porque a lei penal brasileira nos impõe um silêncio de anos para poder falar que cometemos um crime. Então, nós tínhamos. As mulheres têm razões para mentir porque eu fiz um aborto. Por que eu vou confiar em você? Por que eu vou confiar nas pessoas que estão me ouvindo? Então, nós tivemos que usar uma metodologia que já tinha sido usada por um grupo de Pelotas que se chama uma urna secreta. Então, pesquisadoras mulheres entravam nas casas de outras mulheres, foi realizado pelo IBOP, ou seja, para garantir que não éramos nós que tínhamos uma tese, foi uma auditoria externa. Mulheres entravam na casa de outras mulheres com uma urna e tinham uma cédulazinha, como aquelas do passado que se fazia votação. Aí ela respondia o ano que ela tinha nascido, se ela já tinha feito um aborto, se sim, se ela tinha usado remédio e se ela tinha precisado ficar internada. Veja, Uhum. metade das mulheres precisou ficar internada, outra metade usou o remédio. Imagine você que nós temos 500 mil de mulheres por ano que faz aborto, certo? Esse é o nosso número Uhum. que nós sabemos pela PNA. Outras pessoas dão outros números. Sim. Metade precisou ficar internada, 250 mil mulheres. Uhum. Por mês, 20 mil. Sim? Uhum. Fazendo Uhum. grosseiramente, como se nós tivéssemos todo mês o mesmo número. Nós podíamos estar liberando 20 mil camas no Brasil para Covid se nós descriminalizássemos o aborto. Uhum. Entende como o aborto é uma questão de saúde pública, Natasha? Não só para as Completamente. mulheres, como nós ocupamos. Num evento de Uhum. saúde pública, como é agora, Covid, nós ocupamos talvez 20 mil camas por mês. Uhum. Que seja um dia, que sejam dois, em que nós precisamos para pessoas que também nós podemos salvar. Então, as pessoas têm uma dificuldade de entender essa frase. O aborto é uma questão de saúde pública. Por quê? Porque ela mata mulheres, porque ela adoece mulheres, porque se usa o sistema de saúde. E aqui, na pandemia, esse é um momento para nós entendermos. Nós não precisamos mulheres chegando nos hospitais sangrando e pegando Covid e transmitindo Covid. Não Uhum. precisamos. Uau, né, Débora? E esse é o momento do Supremo entender porque é a hora dele decidir essa ação. Porque ele Uhum. precisa liberar 20 mil camas, talvez, por mês. Esse número tem que ser melhor feito. Quem estiver nos ouvindo tem que ser melhor feito. Eu estou fazendo 500 mil distribuindo. Certamente a gente produz esse número rápido. E isso é um fator de contágio e é um fator de ocupação do sistema de saúde. Para os que não conseguem pensar nos direitos das mulheres. A gente está falando de uma decisão do Supremo, né, que Para não depende, descriminalizar. sim, que não depende do Congresso, não depende do Executivo. Mas eu queria uma análise sua a respeito de outros poderes aí, né? Do Poder Executivo, de como esse assunto tem sido tratado pela Presidência da República, como esse assunto tem sido tratado pelos ministérios. Você citou o Ministério da Damares, da Família, dos Direitos Humanos e da Mulher. E como você tem visto o Congresso Nacional em relação a esse tema. Inclusive, a revista Asmina, você deve ter visto, lançou uma ferramenta que chama Elas no Congresso, que está levantando os projetos de lei que tocam em gênero, que falam de mulheres, que são, enfim, escritos por mulheres, e diagnosticou que nesse último mandato, um projeto de lei para descriminalizar aborto avançou no Congresso, por exemplo. Então, queria uma análise tua dos poderes em relação ao tema. Eu queria falar dos poderes, mas também falar de um que a gente não citou aqui, que é o próprio poder médico. Certo? Porque esse Ah, também é um sim. poder, esse também é um poder, né? Uhum. Veja, nós temos pela primeira vez uma
legislatura que nós temos mulheres feministas parlamentares, com uma bancada feminista. E elas Sim. foram assoladas com demandas com o bolsonarismo, de sobrevivência das mulheres em muitos níveis. Tá? A começar com toda a questão das empregadas domésticas, nós estamos tocando o principal trabalho das mulheres no Brasil, a deputada Áurea está aí, deputada Fernanda, estou citando nomes, mas poderia citar todas que estão envolvidas em uma perspectiva feminista de direitos. É muito difícil para elas dizer, eu tenho tantas emergências diante de mim, e trazer um tema que eu sei que eu não vou conseguir constituir aliança. É isso que o tema do aborto faz conosco. Ele faz um freio prévio pela impossibilidade de constituição de aliança. No momento em que há tantas energias que eu tenho que dispensar para salvar a vida das mulheres, com a rede emergencial básica, com condições de trabalho, com as escolas. Então, eu não tiraria delas e não colocaria nelas nenhuma responsabilidade adicional por não pautar aborto nesse momento. Claro. É uma questão de sobrevivência dessas parlamentares para a demanda. Agora, isso não quer dizer que nós, no campo da sociedade civil, ou outras esferas de poderes não possam fazer diferente. Esse era um momento, e a história já mostrou isso, que o poder médico pode fazer, sim, objeção de consciência. Pode fazer desobediência civil. E por que os médicos não têm coragem disso? Débora, explica, só um parentezinho, explica para quem está nos ouvindo o que é a objeção de consciência médica. Quando você poderia, por exemplo, a objeção de consciência no Brasil, pelo Código de Ética Médica, ele é lido que os médicos podem recusar cuidar de uma mulher em aborto porque ele acredita que suas crenças religiosas não permitem ele tocar, cuidar e salvar a vida de uma mulher que está morrendo de aborto. E que ele vai deixar morrer. Não importa, mas ele não vai fazer. Mas nós podemos ler esse artigo ao revés. As suas crenças de defesa da vida das mulheres é tão intenso que eles, em nome da sua consciência, vão desobedecer a lei penal e vão dizer, é meu dever, pelo meu juramento hipocrático, pelo meu dever da profissão de salvar vidas, cuidar dessa mulher que está me dizendo agora que vai fazer um aborto. E eu sei que ela vai procurar um método inseguro. Então eu vou ajudá-la. Então eu vou fazer redução de danos. Então esse é um poder gigante que nós temos no país, mas que nós precisamos do quê? Se cabe a palavra, coragem. Coragem de atuarem como uma corporação que vão salvar vidas das mulheres. Salvar vidas como? Na atenção pré-natal, assumindo que é uma prioridade testar essas mulheres, que no momento em que um ministério fala sobre abstinência como uma tática de prevenção da gravidez, se insurgir contra. E esse é o papel que nós temos que ter daqueles que conhecem a ciência e a verdade dos métodos. Então, claro. Objeção de consciência ao revés, né? Esse é o momento de nós termos. E você sabe, Natasha, que quando houve a chamada epidemia com a talidomida, isso nos anos 50, os anos 60, a talidomida era um medicamento que foi considerado mágico naquele momento para as mulheres grávidas não sofrerem enjoos. Tá. E ele era mágico, as mulheres tomavam, paravam os enjoos matinais. E aí, 9 meses depois, se descobriu que a talidomida era, que se chama teratogênica, ou seja, ela provocava, ela atravessava a parede placentária e ela interrompia, causava malformações graves no desenvolvimento dos membros do feto. E causava malformações importantes para o desenvolvimento fetal. Os médicos começaram, inclusive depois com a epidemia de sarampo também, era a fazer objeção de consciência sobre a lei criminal do aborto, dizer, eu vou ajudar as mulheres. Foi assim na França, foi assim em vários países. A primeira pressão para a mudança da criminalização do aborto vem da corporação médica, dizendo, nós não vamos cumprir com a lei, porque nós queremos cuidar das mulheres, nós queremos as mulheres vivas. E você não me citou, você não falou sobre o Poder Executivo. Vamos, porque nós não temos nem ministério, né? A gente está sem ministro da saúde. Então, eu dei o exemplo da nota técnica, Sim. da qual a nota técnica foi perseguida. E se nós quisermos sair da saúde das mulheres, nós temos dentro do Ministério da Saúde a área técnica de saúde da população prisional manicomial, que as pessoas em sofrimento mental e que estão nos presídios, ela foi extinta. É como se essa população não existisse mais. Durante a pandemia de Covid, nós não falamos das mulheres
presas das mulheres com seus filhos nas prisões. Então, o poder executivo é porque ele é o desmantelo total do reconhecimento de proteções à saúde. É isso que nós estamos vivendo. Eu entrevistei a secretária da família, Ângela Gandra, que você conhece, né, Débora? Você sabe quem é a Ângela Gandra? Entrevistei a secretária do Ministério da Damares, secretária especial da família. Entrevistei ela pouco antes da pandemia. Eu estive em Brasília em março. E Ângela esteve numa audiência no STF defendendo a não descriminalização, né? Ela é pró-vida. E ela ficou famosa depois dessa audiência, né? E mais tarde foi chamada para ser secretária da família da Damares. É um ministério bastante posicionado nesse sentido, né? São as secretárias, os secretários da Damares, do Ministério da Damares, são pró-vida. E eu fico pensando assim, quando eu entrevistei a Ângela, perguntei muito para ela sobre isso, assim, sobre o quanto ser pró-vida do feto não ignorava a vida da mãe. Queria que você me contasse um pouco sobre essa teoria, esse modo de pensar que ainda é muito forte no Brasil, que é pensar na vida do feto, pensar na vida do feto e ignorar a vida da mãe, da mulher. Natasha, sabe, a primeira coisa que eu conversaria com você e com as pessoas que estão conosco é a quem cabe essa expressão pró-vida? Se nós estamos falando que nós somos o país do mundo que mais mata mulheres grávidas durante a pandemia de Covid. Então, é esse mesmo Ministério da Saúde, esse mesmo Ministério das Mulheres que está matando essas mulheres. Então, eu primeiro desafiaria a quem cabe a categoria de protetor da vida. Eu diria, cabe a mim, não cabe a essas pessoas. E eu não estou matando ninguém, quem está matando são essas pessoas que perseguem as mulheres e perseguem seus úteros e mentem. Então, aqui eu faria uma primeira disputa sobre quem é defensor de valores tão caros como o direito à vida. Agora, quando nós discutimos a questão do aborto, é sobre o que nós estamos falando? Sobre aqueles que reclamam direito à vida no momento de uma fecundação. Os estudos nos mostram que grande parte das mulheres que decide por um aborto o faz nas primeiras semanas depois do atraso menstrual. Então, aqui nós precisamos fazer um exercício de imaginação sobre o que é o corpo dessa mulher antes de chamá-la de mãe, antes de imaginá-la um feto desenvolvido. Nós não estamos falando de feminicídio, né? Nós estamos falando... Você tem... Bangladesh tem uma expressão maravilhosa. O aborto é contra a lei, né? Mas você pode regular a menstruação. Regular a menstruação é usar medicamentos que vão fazer a menstruação descer nas primeiras semanas de atraso. E aqui há muita sabedoria nas mulheres. Eu já conversei com muitas centenas de mulheres que fizeram aborto na vida. Quem fala aborto é feminista, teólogo e jurista. As mulheres comuns falam, eu tirei, eu desci. Então, ouvir as mulheres é importante. Então, eu regulei a menstruação. É disso, muitas vezes, o que as mulheres estão fazendo nas suas concepções éticas, filosóficas da vida. Então, essa disputa sobre vidas, sobre há duas vidas, é a mãe, é o feto, ela me parece muito mais uma descorporificação. Nós estamos falando de coisas tão abstratas que não é como as mulheres vivem o seu próprio corpo. As mulheres as quais já fizeram aborto, de que não é a minha experiência. E escutando a elas dizem, o que eu vou fazer é ajeitar isso aqui. É a hora errada. Você vai dizer eufemismo? Não, é como as pessoas estão definindo eticamente as suas decisões. E o que
o fanatismo religioso, porque não é todo grupo religioso que faz isso, é o fanatismo Uhum. religioso de perseguição às mulheres faz, é descrever de uma maneira bastante cruel a experiência das mulheres. Sim. Sim. Débora, eu vou abrir os comentários só para a gente ativar, pronto, rapidinho. Estavam pedindo para desativar, para a gente ver o seu rosto direitinho. Mas acho que vale a gente abrir um pouquinho e vou consultar aqui a minha caixinha de perguntas para ver o que a gente tem. Natasha, enquanto você está consultando, eu posso contar uma coisa para quem estiver aqui? Por favor, fica à Enquanto você está vontade. consultando, você pode ficar lendo aí. Quando a pandemia de Covid começou, né, é claro, eu queria estar aí, eu queria estar com as pessoas aí, com as mulheres aí. E eu Uhum. me perguntei o que eu podia fazer, além de aceitar quem me chamasse para conversar. Não é que você é qualquer uma, não, tá? Mas quem me chamasse, eu ia aceitar porque eu queria estar com as pessoas. Eu Claro. comecei um álbum que se chama Relicarium, relíquia.rum, com um artista plástico, que é o Ramon Navarro, em que todos os dias nós imaginamos e contamos a história de uma mulher que morreu de Covid. Então, É lindo. se as pessoas quiserem ir conhecer. Sim, é um perfil no Instagram, gente. Arroba. Repete, por favor. Débora. Relíquia, com QUIA.rum. E um segundo que se chama Women in Times, tá em inglês, é meio metido, mas tá escrito em português lá dentro também. Mulheres em Tempos, em que com uma artista plástica, uma ilustradora venezuelana, Valentina Frais, todos os dias nós contamos uma história também. Eu vou deixar esses dois perfis nos Embaixo. comentários da live que vai ficar salva no IGTV, e daí vocês podem consultar. São lindos, assim, eu acompanho os dois. Apesar de trazerem histórias tristes, são importantíssimos, são histórias que não podem ficar no silêncio de jeito nenhum. Tem muita pergunta legal aqui. Vamos. Quero começar por esta aqui da Fernanda, que é editora, uma das editoras da Marie Claire, perguntando se você se sente exilada. Eu me sinto desterrada. Exílio é uma categoria jurídica, ela é uma categoria política, e nesse sentido, sim, quando eu não posso voltar. Mas desterrada, o desterro é essa experiência, que ela é uma experiência existencial e também política, de eu não poder voltar, porque a situação ainda não foi curada. Eu não posso ir para a sala de aula, eu tenho um dever de cuidar das pessoas, e o que eu sei fazer para viver, e o que me dá sentido na vida é dar aula. Então, Você eu me sente sinto muita falta, né, Débora? muito, muito, muito. Sim, eu gosto de aluno, eu gosto de gente, Natasha. Eu não gosto de estar. Assim, eu gosto de você aqui na tela, mas eu gosto de gente. Gosto de gente. Próxima pergunta. Deixa eu abrir aqui. Olha, uma pergunta da Silvinha Chaquian, que também é colunista da Marie Claire, é uma promotora. Com a pandemia, tivemos problemas na interrupção do serviço do abortamento legal. Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver ela inteira. Ah, claro, tá. Ela fala sobre isso, Débora, sobre alguns serviços de aborto legal foram interrompidos. Inclusive o principal do Brasil, o Pérola Byton, ficou umas 2 semanas, se eu não me engano, inativo, né? Você está sabendo mais sobre isso? Como que essas informações estão chegando em você, Débora? Isso, uma ONG chamada Artigo 19 está tentando fazer esse mapeamento no Brasil de serviços impactados. Eu acho que é importante a gente acompanhar os resultados que vão sair, Qual é o nome? mas Perdão. Artigo 19, Artigo Tá. 19. Mas é muito importante. Denise Dora é a pesquisadora, a diretora que está com a equipe levando isso adiante. Mas aqui é quase que imaginar. Se nós temos restrição de mobilidade, restrição de circulação, uma não priorização da saúde da mulher, então imagine se o Pérola Byton passou por isso, como deve estar no meu estado, Os outros. Alagoas, Alagoas. Atenção à saúde da mulher vítima de violência. E aí nós agregamos uma outra variável. Com o confinamento, as mulheres estão em situação de vulnerabilização em casa, né?
Claro, claro, claro. Inclusive, a Silvinha acabou de comentar aqui dizendo que estamos sempre sob ameaça de retrocesso. É o que você sente também, Débora? Quando a gente fala de direitos das mulheres no Brasil, a gente está sempre sob ameaça de retrocesso? Essa é a agonia, o agonístico da luta política, né? Nós vivemos em uma herança racista, colonial, patriarcal. Então, isso, com todas as suas camadas de desigualdade, ela está expressa na nossa política, nos nossos poderes. Então, essa ameaça permanente de retrocesso é o que a nossa geração vai viver. Mas nós também nunca tivemos, e nós podemos fazer outra live para conversar disso, com uma situação tão única quanto a pandemia nos põe, de transformação de alguns dos elementos centrais desse retrocesso. Então, eu tenho a convicção, e venho trabalhando sobre isso, de como nós estamos com a circulação de elementos políticos e afetivos que não tínhamos antes, por uma transformação de regimes de desigualdade. Então, algo com Covid, o desalento vivido por Covid, ele vai abrir uma ferida que pode ser transformadora. Mas isso vai depender da nossa disputa política, né? Então, quando você postou no seu Instagram a imagem da nossa live hoje e você escreveu que a gente ia falar sobre como resistir ao ódio e como ter esperança, você falava disso? Falava disso. Eu acho que esperança não é uma palavra para os fracos, é para os fortes. Ela é a certeza de que nós não podemos construir um futuro, que esse futuro não cabe novo normal. Não cabe nem essa palavra novo nem normal, ele é um futuro de transformação. E que para isso que nós temos que tensionar os nossos encontros no feminismo. Com todas as tensões, com todas as rupturas que nós tenhamos que viver de um feminismo branco, reconhecendo as suas marcas de opressão. E é isso. Nós temos que ser tocadas e provocadas sobre como nós vamos ter um espaço para a diversidade e para a inclusão. Sim, é daí a minha esperança. Então, a sua esperança mora nos valores feministas. Ai, não tem dúvida, Natasha. O feminismo é sobre diversidade, sobre igualdade, sobre inclusão. O feminismo não é só sobre aborto. O feminismo é sobre nós podermos viver os corpos em relação de que os corpos possam ser discretos para a vida pública, discretos no sentido de que eles não sejam alvo de perseguição, expoliação, discriminação. Muito bonito isso, inclusive, essa ideia. Mais perguntas? O Michel está perguntando do processo junto ao STF solicitado pelo PSOL. É esse processo que você estava falando, né, Débora, de descriminalização até a 12ª semana de gestação, certo? Exatamente. Então, ele tá para ser julgado, é isso? As audiências públicas foram convocadas, audiências públicas, foram 2 dias de audiência públicas, e aí agora é o momento em que a ministra Rosa Weber considerar oportuno de pedir a colocação na agenda. E você acredita, então, que será, sim, julgado? Em algum momento vai ter que ser, né? E quanto mais eles demoram, mais a fatura da história vai vir. Mais tempo eles esperaram. A anencefalia durou quase uma década. Essa história nós vamos contar sobre nós mesmas. Um feto que não sobrevive ao parto, a Suprema Corte precisou de quase 10 anos para decidir. Isso fala sobre nós. Mas é assim que a disputa democrática é feita. É doloroso, porque ela é lenta, e as mulheres morrem no tempo presente, elas adoecem no agora. Sim. Vamos lá. Essa pergunta é muito boa. Como a pesquisa acadêmica pode colaborar no cenário atual? Acho que a gente só tem 1 minuto mais, né, Natasha? Olha, talvez... Então, o que acontece? As lives da Marie Claire, elas têm ficado um pouquinho mais estendidas. Eu tô aproveitando até o Instagram me avisar. Tá bom, tá bom. Eu te conto. Quando Isso. ele me sinalizar que vai acabar, eu conto pra você. Tá bom. Então, veja, essa pergunta eu adoro, eu agradeço muito. Eu não sei quem perguntou, mas... O nome dela? Mas... Anne é o nome dela. Anne, eles não têm a ciência, eles não têm a universidade.
E por isso tanta raiva da universidade, tanta raiva de mim. Porque esse é um espaço de poder a ser ocupado. Então, o que nós estamos vivendo, e a pandemia com toda a sua crueldade sobre, né, as pessoas desaparecerem da nossa vida e nós não podemos nos despedir, ela está fazendo forçosamente um retorno à pré-verdade. Aquilo que nós vivíamos, a pós-verdade, o fake news, nós estamos começando a fazer as perguntas certas. Quem disse? Por que disse? Por que você fala uma em cada 5? Como isso foi? Aonde você publicou? Isso não circulava em janeiro desse ano. Então, nós estamos circulando regimes de aparição. Então, nós estamos fazendo perguntas: que corpos falam sobre o que está acontecendo com nós. Então, nós estamos disputando regimes de aparição e nós estamos disputando regimes de verdade. Essa é uma luta política importantíssima, em resistência aos espaços de morte, tal qual eles confinam os corpos. Então, espaços de aparição, espaços de verdade, é o que nós estamos forçando como resposta. Débora, te falei para a gente ficar mais um pouco, mas também você me avise, por favor. Se você tiver outro compromisso, você me fala. Porque tem um monte de pergunta aqui. Eu não sei se eu sou capaz. Você é capaz de responder. Eu não sei nem se eu entendi. Débora, podemos enxergar essas questões pela ótica da biopolítica Foucaultiana? Eu não entendo. Você entende, né? Não, veja, toda pandemia, ela nos transforma em números, não é isso? Sim. Então a gente fala agora 74 mil mortes no país, 2 milhões de infectados. Sim. Isso é falar como Foucault contaria a história das populações. E qual é a nossa resistência? Onde o nosso feminismo tem que entrar todas as vezes que o poder político nos transforma em multidões? É dizer, quando nós falamos a população negra no Brasil sofre genocídio. Isso é importantíssima, essa frase. 74 mil pessoas morrem. Tantas mulheres morreram, 124 de morte materna por Covid. Mas nós precisamos encontrar maneiras também de furar esse cerco e contar a história do menino Miguel. Contar a história do menino Pedro, contar a história do relicário todos os dias. Todas as vezes que o poder das populações, que é a biopolítica, nos transforma em multidão, nós resistimos contando as histórias que permitam a conexão. Então, por isso que o menino Miguel é uma história que atravessa essa pandemia com nome, biografia, rosto, porque ela é atravessando quando nós estamos sendo transformadas em multidão. Isso é a biopolítica. Ela é uma política de populações. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Pergunta maravilhosa, então, resposta muito, muito importante. Porque é o que tem acontecido, né, Débora? A gente está se acostumando com os números, conforme eles crescem, eles não nos assombram mais. E daí eu até me pergunto, assim, acho que como antropóloga você vai saber me responder sobre isso. Você acha que a gente está olhando para a morte de uma forma diferente? Graças à pandemia? Eu sou antropóloga fajuta, né? Tudo que eu faço eu sou um pouco fajuta, porque eu fico transitando entre tudo quanto é lugar. Mas veja, acho que não para as famílias que estão perdendo as suas pessoas. É muita gente em luto nesse país, Natasha, é muita gente em luto. E um luto diferente de tudo. Porque não importa se essa pessoa tinha 100 anos, uma das histórias que eu contei tinha 104 anos. Não tem hora certa para morrer quando é uma pandemia. Eu não quero nem dizer se tem hora certa para morrer, para os amores, para as saudades. Mas numa pandemia a hora não é certa. Então, para as 75 mil pessoas que morreram, e para as pessoas que choram esse luto, essa hora não foi certa e não há cinismo a esse luto. O desafio de nós que não fomos tocadas ou que os nossos amores não morreram é como nós vamos fazer do luto uma experiência pública, coletiva e política. Relicário é um álbum de transformação do luto como um ato político e público. Então, eu não imaginava com Ramon que as pessoas que perderam suas mães, as suas irmãs, as suas filhas, nos buscariam. Nós achávamos que nós íamos escavar as notícias, pegar algum elemento e imaginar aquela mulher e contar aquela história verdadeira. Chegou um momento, Natasha, já na terceira semana,
que as filhas, um par de filhas nos procurou e disse: a nossa mãe, sequer notícia no jornalzinho da igreja foi. Imagina ela pra gente, conta a história dela. Elas mandaram a foto, a mãe de corpo, de verdade, estava ali, mas elas queriam essa triangulação do luto, quer dizer, essa comunidade, imagina a minha mãe, que é a minha mãe, e juntas nós vamos lembrar da minha mãe, eternizar a minha mãe. E isso passa a ser. Todos os dias nos recebemos uma filha, uma mãe, uma irmã, uma sobrinha, uma vizinha que diz: imagina ela aqui. E elas passam na comunidade, se as pessoas olharem, a conversar entre elas. Olha a titia aqui, olha a madrinha aqui, olha a mamãe aqui, olha a vovó aqui. Eles fazem o seu luto particular ali, naquela comunidade maior de um luto político. Quero dizer para a Amandinha que perguntou que sim, a live vai ficar salva no IGTV da Marie Claire. A Adriana, que é a editora da Marie Claire, perguntou qual é a percepção em relação ao Brasil aí no exterior. Você tem como fazer essa análise? Sim, você sabe que a entrevista esses dias do Felipe Neto teve bastante impacto, né? Porque é quando ele vai dizer: parem de comparar o Bolsonaro ao Trump. Invertam a lógica, né? O Trump é quase que um Bolsonaro melhorado. E nós sermos agora o epicentro da pandemia é tão assustador como um espelho invertido do que pode ser a perversidade da política do império para os países do Sul, que isso pode ser muito decisivo para as eleições nos Estados Unidos agora em novembro. Porque os países do Norte, em particular os Estados Unidos, ele tem um poder imperial e colonizador muito intenso, inclusive na perversidade da mentira. Quais são os efeitos da mentira na política quando se elege o seu representante no Sul, que cruza, né, no Sul global como no Brasil, que cruza com o nosso passado ditatorial e militar e com a nossa permanente presença das religiões no Estado. Então, há um sinalizador de que as coisas podem ser ainda piores do que eleger Trump com a experiência do Bolsonaro. É quase que o espelho está refletindo ao revés. Uau, Débora, eu fico tão impactada de entrevistar você, sério. É maravilhoso. Então, tem um monte de gente aqui comentando, que conversa importante. A Laura, nossa diretora de redação, comentou. A Laura perguntou, inclusive, se você tem qual é a sua expectativa para o julgamento da ação no STF. Você respondeu um pouco antes, né? Enfim. Olha, Laura, Natasha, cada vez que eu posso, eu falo que a minha expectativa e falo dela como oportunidade de algum dia algum assessor da ministra escute, algum vizinho da ministra escute, que diga a ela: aquela mulher lá, que está lá do outro lado, nesse dia, eu volto. Mas eu volto. Eu volto para estar dentro do Supremo. Nem que seja para a gente perder, mas eu volto. Porque eu preciso olhar. Eu preciso olhar que foram essas audiências públicas que desencadearam no final a minha saída, mas eu volto. Eu volto porque essa história tem que fazer parte dela. Então eu vou continuar falando que o Supremo está aí. Está aí e ele tem a oportunidade de resolver. Você é parte dela, né? Parte fundamental. Todas nós, Natasha, quando vocês fazem esse momento, quando essas 160 pessoas pararam a sua vida para vir conversar aqui, cada mulher que tem medo e experimenta isso, as mulheres que nos antecederam. Você lembra uma história que foi a capa daquela revista Veja? No momento em que... Então, essas mulheres todas, não existe luta política de uma pessoa e não existe uma heroína. Isso não existe. Esse é sempre uma multidão. E quanto mais nós formos, mais forte é. E, Débora, sempre que você fala, e você pode dar exemplos, você sempre fala no gênero feminino, você sempre fala em nome das mulheres, né? Eu estava prestando atenção agora, você falando de tias, avós, mães, sobrinhas, né? Por que é tão importante sempre falar em nome das mulheres?
eu não tenho outro corpo para habitar, né? Sim, meu corpo é esse, o meu mundo é esse, a socialização que eu vivi foi essa, da qual eu me identifiquei foi essa, e eu tenho que usar os meus privilégios para falar de algum lugar nesse mundo. Então vai ser desse. E eu tenho que ser provocada pelos lugares que eu não consigo conhecer, saber, experimentar, e como eu estou falando errado. As pessoas têm que me provocar para dizer melhor aqui, que aqui não está bom. Então, nesse mulher tem que caber o plural que você acabou de me dizer. Porque todas nós falamos dos nossos lugares. Algumas pessoas com lugares muito importantes, outras com lugares menos importantes. O meu, na escala de importância da vida no Brasil, é dos mais desimportantes. Por isso que eu tenho que ser cutucada pelas pessoas a dizer, melhora, amplia, fala mais no plural, vê o que você não está conseguindo ver. E é daí que a gente vai. E eu não falo da desimportância como ironia, não, certo, Natasha? É Nossa, claro, verdade. claro, Quando eu claro. ouço as mulheres negras, jovens, dizendo aonde eu estou errando e como eu tenho que, que falar melhor, aprender melhor. Quando as mulheres indígenas vêm e dizem, Débora, como é que a gente vai conversar se não dá para falar de feminismo aqui na comunidade indígena? Né? Isso eram alunas que eu tinha de mestrado, de doutorado, e mulheres no feminismo. É aí onde é o desafio da conversa no plural do feminismo. Deixa eu ver se temos mais. Temos muitas perguntas sobre Supremo e aborto. Acho que falamos bastante. Débora respondeu bastante sobre isso. Também temos perguntas sobre sua impressão, qual é a sua visão, qual é o legado da pandemia, né? Você também falou sobre isso. Bom, O acho que legado é da isso. pandemia bacana, sabe qual é, Natasha? Diga. Eu, particularmente, no meu castelo acadêmico e da militância, para eu conversar com as pessoas, eu tinha que pegar um avião, eu tinha que ir para algum lugar. E isso já tinha um corte de classe, um Claro. corte do uso do tempo. E com a pandemia, eu tenho me encontrado com pessoas que eu nunca poderia me encontrar, com comunidades de conversa muito diferentes, porque os espaços de aparição mudaram. Então, são grupos muito diferentes dos quais eu converso, e isso, o meu horizonte de aprendizado, o meu horizonte político, ele se expandiu em 3 meses como nunca antes. Não tinha livro que tivesse me ensinado o que eu aprendi em 3 meses com os espaços de aparição por aqui. Muito interessante essa visão. Débora, eu só tenho a agradecer, assim, eu concordo com tudo que estão escrevendo aqui nos comentários, que você faz a gente pensar mais, você faz a gente refletir, abrir os horizontes. É maravilhoso, é sempre incrível te entrevistar. Eu tô aqui cheia de anotação já, de pauta para desenvolver, de coisa que a gente precisa falar e tratar. Quero dizer que você é super bem-vinda sempre que você quiser na Marie Claire, o espaço para você é infinito e que a gente tem muito orgulho do seu trabalho como antropóloga, como professora, como cientista, dentro e fora do Brasil, enfim, sempre. A gente só tem a Obrigada. agradecer. Não, obrigada a você, obrigada a todas aí da Marie Claire. É sempre ruim citar nome, né? Mas é a Laura, a Bárbara, porque com quem eu falo, mas todas, né? É maravilhoso o que vocês fazem. E é todo mundo que ficou aqui com a gente na sexta-feira à tarde. Sim, eu quero deixar avisado de novo que a live vai ficar salva sim, aqui no IGTV da Marie Claire, que eu vou anotar ali os arrobas dos perfis que a gente comentou. E quero falar também, aproveitar o espaço e a audiência, para falar do 180, que é um canal de denúncia para mulheres que estão sofrendo violência doméstica. A gente está se comprometendo em todas as lives da Marie Claire citar 180. E dizer para as mulheres que estão trancadas em casa com um agressor, que estão sofrendo na mão de alguém, que liguem para o 80 e denunciem, que elas vão estar protegidas, é uma denúncia protegida. É isso. Obrigada por ter lembrado disso, Natasha. Então, um abraço, um beijo em todo mundo. Viu? Um grande abraço, Débora. Tchau, Beijos, obrigada, tchauzinho. tchau.